Olá, estamos em Bolonha e hoje você vai descobrir uma história surpreendente. Bolonha poderia ter sido a sede papal e não Avinhão. Vem comigo conhecer essa história. Sem nenhum tipo de resistência a Bertrand. E aí ele começou aqui em Bolonha a construir um palácio monumental, no qual nós estamos vendo ruínas aqui atrás de mim. Chama Rocca de Galliera. Esse palácio papal foi suntuoso. Imaginem que era para ser a residência provisória do Papa quando ele estivesse descendo, parasse aqui em Bolonha antes de se transferir novamente para Roma. Além disso, Bertrand era um amante das artes, então ele chamou vários artistas importantes para decorar esse palácio, incluindo Giotto. Muitos estudiosos acreditam que foi Giotto que decorou a Capela Palatina, ou seja, a capela do palácio. Nós sabemos que Giotto de fato estava em Bolonha nesse período, mas infelizmente não temos notícias certas se de fato essa capela foi decorada pelo Giotto. E o que aconteceu com o palácio? Foi destruído, gente. A gente vê somente ruínas hoje do que era esse grande palácio que poderia ter uma importância histórica significativa, assim como tem lá o Palácio de Avinhão, que, como aqui não deu certo, eles acabaram construindo um palácio monumental em Avinhão, que tem cerca de 15 mil metros quadrados e é o maior edifício gótico do mundo. Sobrou alguma coisa do palácio que deveria ter sido a residência papal? Temos poucas notícias. Sabemos que o retábulo que decorava o altar da capela do palácio foi retirado e trazido para cá, para a Basílica de São Domingos, uma das igrejas mais importantes de Bolonha. Ela abriga as relíquias de São Domingos, que foi um frade dominicano que criou a famosa Ordem dos Dominicanos. Ele faleceu aqui em Bolonha em 6 de agosto de 1221. Logo depois ele foi canonizado, virou santo e a basílica começou a ser construída. E esse retábulo, então, teria vindo para o altar-mor da Basílica de São Domingos. Temos um documento de julho de 1335 que menciona esse políptico, esse retábulo que era decorado com várias esculturas, decorando aqui a basílica. Mas se dispersou em 1605. Os estudiosos acreditam que ele tenha sido desmembrado e que as esculturas, as partes dele, tenham sido utilizadas para outras obras, mudando inclusive o que significava cada escultura. Infelizmente, essas são as notícias que nós temos do que existia lá no, talvez, Palácio Papal. Mas agora eu quero contar uma curiosidade que nós temos dentro dessa igreja aqui, uma obra belíssima chamada Arca de São Domingos, que abriga as relíquias do santo. Essa arca é uma obra de escultura e começou a ser realizada por Niccolò Pisano, lá no século XIII, mas demorou várias décadas, séculos, para ser finalizada. E aí nós tivemos um artista famoso que trabalhou aqui em Bolonha fazendo 3 esculturas dessa arca, Michelangelo Buonarroti. Mas o Michelangelo ainda muito jovem, ele já tinha conhecido a corte do Lorenzo de Médici, mas ainda não tinha feito, por exemplo, o Davi, a Pietà Vaticana, ou seja, ele ainda não tinha ficado super famoso. Mas o fato dele trabalhar aqui em Bolonha, em uma obra tão importante como a arca, com as relíquias do santo, mostra que ele já era um artista que estava demonstrando grande capacidade. Então nós temos 3 esculturas dele ali. São Petrônio, que é o padroeiro de Bolonha e que está segurando a cidade nas mãos. Temos também São Próculo, que tem uma movimentação do corpo, um posicionamento muito parecido com o que o Michelangelo vai fazer alguns anos depois no Davi. E temos também um anjo que é um ângelo candelabro, que segura um candelabro.
Olhando a arca de frente, nós temos dois anjos, um do lado esquerdo de quem olha e outro do lado direito de quem olha. O do lado direito é a escultura do Michelangelo, é bem diferente da outra. O outro, de fato, parece um anjinho, tem um corpo de anjo. Já o do Michelangelo parece mais um atleta grego, uma musculatura mais encorpada, que já vai estar anunciando também as características da arte do Michelangelo, tanto em escultura quanto pintura, que ele tem uma musculatura muito forte. E isso são as características do que ele se inspirava, que é justamente na antiguidade clássica greco-romana. Voltando para o século XIV, o que aconteceu com Bolonha depois que Bertrand teve que sair daqui e voltar para Avignon? A cidade acabou caindo nas mãos de famílias importantes, primeiro os Pepoli e até chegar nos Bentivoglio em 1401. E ficou na mão dessa família até a chegada do Papa Júlio II em 1506, 1507. E essa história é bem interessante porque agora a gente vai conhecer outra obra do Michelangelo realizada aqui em Bolonha, que ficava em um local importantíssimo aqui na Basílica de São Petrônio. Você na próxima aula. Beijos!